Fala pessoal, aqui o professor Júlio Rodrigues, professor de filosofia, para a gente começar os nossos estudos efetivamente na questão da filosofia medieval. Tá? A primeira ideia que eu já mostrei a vocês é que a filosofia medieval vai ter na patrística o seu primeiro grande momento. Patrística que vai abranger do século I até o final do século VIII. Tá? Antes disso é importante entender o que pressupõe essa relação. O cristianismo não começou sendo bem aceito, principalmente no Império Romano. O cristianismo ele começou com uma perseguição maciça a partir do ano 64, estimulada por Nero, que dizia que os cristãos deveriam ser perseguidos e mortos. Qual a principal condição que isso acontecia? Os cristãos não aceitavam adorar o imperador como se ele fosse um deus. Para os cristãos, o grande Deus, a divindade em si, é o próprio Jesus de Nazaré, que é o próprio Deus nele mesmo. Isso demorou praticamente 250 anos, porque só no ano 313 d.C., com Constantino, graças ao Edito de Milão, é que nós vamos ter o quê? Uma liberação, uma finalização dessa perseguição. Mas uma liberação de quê? Do cristianismo enquanto religião. Interessantemente, é que, pouco tempo depois, no ano 380, com o edito de Teodósio, ele vai colocar o cristianismo como sendo a grande religião oficial do Império Romano. Qual que é a ideia que o Teodósio tinha? Um império que quer ser universal precisa ter uma língua universal, que é o quê? O próprio latim. Um império que quer ser universal tem um calendário universal, o calendário gregoriano. Um império que quer ser universal precisa ter uma religião universal. Por isso ela deixa de ser cristianismo para se tornar catolicismo. Do grego kataolos, tá? Que significa essa ideia de universal ou de para todos. Ok? Muito bem. Dentro dessa condição, o cristianismo agora assume essa perspectiva. Turma, presta atenção. Não existe filosofia católica, existe filosofia cristã, porque ela remete aos fundamentos essenciais do que é a constituição da própria ideia de cristianismo. Assim vai nascer a patrística. Em tese, a patrística vai ter esse lugar na filosofia cristã como sendo o quê? O entendimento de que necessariamente a fé, fides, é sempre superior à razão. Pensa o seguinte, quem é Deus? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, eterno e infinito. Deus que é isso tudo, coube num ser humano chamado Jesus de Nazaré. Como isso é possível? Não é possível pelo viés da razão, é possível pelo viés da fé. Se você tiver fé, você vai acreditar e vai entender como é que isso pode acontecer. Agora, isso só vai acontecer dentro dessa perspectiva que o cristianismo coloca como sendo seu fundamento. Então é muito importante que nós entendamos essa relação que a patrística vai criar para as várias modalidades, correto? Por isso, esses padres da patrística vão ser chamados de apologistas ou de apologéticos, porque justamente eles vão fazer essa defesa do cristianismo contra o paganismo. Pagão é aquele que ainda não foi batizado no cristianismo. Ok? Sem dúvida nenhuma, é uma grande construção. E justamente o grande pensador desse momento patrístico não é outro senão Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona cria uma relação filosófica do pensamento cristão com as ideias do grego Platão. É claro que isso é uma coisa extremamente complicada. E entendam e anotem na cadeirinha de vocês. Platão não era cristão. Mas Santo Agostinho, quando leu Platão, o leu sob uma perspectiva do cristianismo, tornando, então, o pensamento palatável à condição cristã de um entendimento onde a filosofia grega passa a fazer parte da própria ideia do cristianismo. É muito importante entender porque a base do pensamento da filosofia cristã está aqui. E nunca se esqueçam, estamos partindo de uma modalidade onde a grande relação na qual nós criamos é uma relação necessariamente teocêntrica. Deus está no centro de todos os acontecimentos. Percebam que isso passa por uma série de desenvolvimentos até construir a própria ideia, mas só lá na filosofia moderna. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido essa primeira ideia e voltamos num próximo encontro para falar de Santo Agostinho e da maneira pela qual ele constrói essa relação do próprio cristianismo com a própria ideia romana, mas também com Platão. E antes que eu me esqueça, Santo Agostinho era um grande questionador do cristianismo. Então ele passou por um processo de conversão profundamente necessário. Mas isso é papo para um outro dia, para uma outra história. Até mais, grande abraço, até a